E em nome deles, a todo o ministério, a igreja como um todo, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Levi, pela vida do cantor Breno. Faço recíprocas palavras mencionadas por você. Deus continue te abençoando. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que a proposta temática é santidade gera intimidade. E com base nisto, eu quero falar a Bíblia, que é o que os irmãos conhecem, acerca do privilégio que nós temos como igreja, e sobretudo gentios, que pelo contexto histórico, bíblico histórico, não teríamos capacidade de tal relacionamento com Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, alguns personagens de grandes vultos que foram importantes na história do avivamento, e entre eles Wesley, entre eles Agostinho de Hipona, entre eles Lutero. E o próprio Lutero falava que se de todas as escritas, todas as cartas de Paulo, se só a carta de Romanos estivesse escrita já era suficiente, pois é o maior tratado acerca da salvação do ser humano. Então os irmãos observam que desde o versículo 31, Paulo está trazendo um cântico de vitória. Porque os romanos, eles ansiavam receber Paulo em Roma, porque eles não viviam uma congregação como nós, livre. Eles não viviam um período de culto aberto, pois a escravidão era muito forte, o império dominava. E aqueles que aceitavam a Jesus, eles eram perseguidos. Então, eles não tinham a liberdade que nós temos. Então, como Paulo se tornou apóstolo aos gentios, os romanos não tiveram o privilégio de ouvi-lo. Então, anelava por algumas perguntas, e uma delas era como o ser humano pode ter uma intimidade tão íntima com Deus e um relacionamento profundo. Então, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele vai dizer aos irmãos no capítulo 1 que muito desejou e muito já tinha feito para estar lá, mas por algum motivo foi impedido, mas esperava que Deus o levasse, porque ele tinha um sonho de pregar o evangelho em Roma. E dentro do discorrer, ele vai motivar os irmãos acerca do privilégio que os gentios têm. E ele vai falar da vitória conseguida para nós, por meio de Cristo. Ele vai cantar um hino, um cântico de vitória dentro de uma peça jurídica. Se os irmãos observarem o versículo 31 do mesmo capítulo, vejam que ele vai tratar de um conceito jurídico. É uma peça, um cântico de louvor dentro de um julgamento condenatório ou de absolvição. Observem, permita-me contextualizar a Bíblia para que você venha entender. Ele apresenta 7 testemunhas que conseguiram testificar e romper, separar o relacionamento de vários que vieram antes de nós, de Deus. Quando nós analisamos, os irmãos observam que a Terra, o globo, o planeta, o universo, dentro de um contexto bíblico, ele foi criado por Deus. Para quê? Para lhe prestar tributos, para Deus se relacionar. E quando nós analisamos dos profetas do Antigo Testamento, ele nos dá a base bíblica de que Deus abriu a eternidade para eles. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo 28, vai mostrar que havia um relacionamento na primeira criação. Quem foi primeiro criado para intimidade com Deus, por meio do louvor e da adoração, foram os anjos. Eles vieram a existir antes de nós. Ezequiel 28, por favor. A Bíblia mostra que os anjos, segura aí, que os anjos foram criados e habitavam na terra. A terra já existia, com base no contexto bíblico. E quem tinha o privilégio de da terra ligar a terra a Deus, a intimidade de Deus com o planeta da terra, só vinha por meio dos anjos. E havia um personagem que era tão perfeito e íntimo, que ele era quem pegava e representava os anjos diante de Deus.
E era Lúcifer. O versículo 13 de Ezequiel 28. Estiveste no Éden. Escute, guarde isso. Éden é embaixo. Estiveste no Éden, é na terra. Jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Essa veste preciosa era a veste sacerdotal. Só Lúcifer, ele tinha o direito de representar os santuários. Salvo engano, o ministério aqui tem 13 a 15 congregações e são santuários. E lá existe dos adoradores. Mas cada santuário tem um representante. E todos esses representantes reportam a um representante. E este leva a Cristo e Cristo a Deus. Mas aqui era Lúcifer diretamente que levava a intimidade dos anjos através do louvor e da adoração a Deus. E só ele subia ao Monte Santo. Observe no versículo 14, você vai ver, versículo 14: tu eras o querubim ungido para cobrir-te e estabeleci no Monte Santo de Deus, tu estavas, só ele. Só ele levava a intimidade da terra, representada pelos anjos da Deus. No meio das pedras afogueadas tu estavas. Por quê? Versículo 15, diz a Bíblia que ele era perfeito, era no teus caminhos, desde os dias do dia que tu fosses criado. Ele era santo. E só a santidade gera intimidade. Então, sendo ele santo, perfeito, ele levava a adoração. E há um contexto histórico teológico que diz que quando ele subia da terra com tudo que os anjos reproduzia de santidade, de intimidade, de louvor, ele levava no coração, ele guardava porque ele era santo. Subia no Monte Santo de Deus e abria o coração, e o coração dele dizia diante de Deus: tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de honra, tu és digno de louvor. É os anjos que tinham esse direito. Mas aí vem a iniquidade. E o coração de Lúcifer se ensoberbeceu. E quando a santidade sai, a intimidade está ameaçada. Então o que é que ele faz? Ele tomou para si o que não deveria tomar, que era a glória. Ele se achou tão importante que ele disse: eu vou negociar com os dirigentes dos santuários para que eles não prestem a santidade nem a adoração a Deus, mas a mim. Então ele vai, dentre os dirigentes dos santuários, ele vai contaminá-los. Ele vai propor que ele era tão santo, era tão íntimo, que merecia a glória igual ao Criador. Aí ele consegue contaminar 33%. Um terço dos anjos dirigentes, ele negocia. Ele vai negociando, multiplicando o seu comércio. Aí o versículo 18 vai dizer que ele multiplicou. Versículo 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ou seja, santuários está no plural, não é é lugares que os anjos adoravam, produziam louvores a Deus. Mas de comércio fala de negócio. Ele vai negociar, ele vai fazer a injustiça, porque tem glória para ele. Quando ele consegue um terço da classe angelical, ele diz: agora eu estou forte, agora eu tenho couro para fazer o quê? Para subir. Isaías 14, 14. Aí Deus mostra Isaías 14, 14. E Isaías diz, agora ele diz: subirei acima ou sobre as altas nuvens, e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Versículo 15: e contudo, levado será ao inferno, no mais profundo abismo. Porque quando ele disse: subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono e serei igual ao Altíssimo, ele não vai subir mais com perfeição. Ele não vai subir mais santo. E sem santidade a intimidade é cortada. Quando ele sobe, aí Deus esperava e diz: tu eras perfeito, tu eras santo desde o dia que eu te criei. Mas iniquidade foi achada em ti,
e eu te atirarei da terra com todo fogo. Aí Lúcifer é atirado da terra. Lúcifer é atirado da terra. Uma terça parte dos anjos que se contaminaram, há um julgamento imediato. Judas 1:6. O livro de Judas 1:6, ele mostra que o julgamento está dentro do contexto jurídico. Foi sem misericórdia. Os anjos não tiveram chance de apelar, nem de habeas corpus, nem de ter recurso. Judas 1:6, por favor, diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, a terça parte dos anjos já receberam julgamento imediato para a condenação eterna. Os 2 terços que não se contaminaram são levados a Deus. A ira de Deus contra a terra, por falta da santidade, foi tão grande que Lúcifer, atirado da terra, com todo vigor e com toda a vingança de Deus. Então, o impacto, diz a história geográfica, que a terra perde a forma. Agora as águas vêm e sobrepõem-se sobre a terra. Abismo e escuridão era o que prevalecia. Então agora já não tem na terra santidade. E agora sem santidade é as trevas e o abismo que prevalece. Porque havia condenação. Mas aí o tempo passa. A terra não tem relacionamento com o Criador. Treva e abismo. O Espírito de Deus pairava. Aí o tempo passa. E na nossa linguagem, Deus tenta buscar de novo esse relacionamento. Parte dele não é de novo. Aí vem o Gênesis capítulo 1. Aí o Gênesis 1, versículo 1, diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Acabou o assunto. Versículo 2, a terra era. Se era, já existia. Sem forma, que fazia? Havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem Deus e vai fazer um relacionamento. E para ter relacionamento com a terra, Ele vai restaurar. Ele diz: haja luz. A luz vem. As trevas desaparecem. Aí ele vai criando, enfeitando, traduzindo a terra em belezas. Capítulo 2. Ele vai agora criar um adorador. Criar um ser que ele pudesse ter intimidade, que ele pudesse se relacionar, e que esse ser tivesse de novo a ligação da terra com Deus. Aí diz o texto: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós lemos Jó, capítulo 33, versículo 4, Eliú, no seu discurso, ele difere da criação, como ela foi. Ele diz: o Espírito de Deus me fez. Uma parada rápida, ponto vírgula. O que ele quer dizer? Que quando houve a decisão de Deus de se relacionar com a terra, não por meio dos animais, mas criar um adorador diferente, a sua imagem e semelhança, aí o Espírito Santo desce na terra, pega aquilo que estava nas trevas, debaixo do abismo, e junta a terra, e ele vai fazer o ser humano. Ele cria nós, ele coloca a terra, ele coloca a perfeição. A história diz que ele fez a gente tão perfeito que ele disse: eu vou fazer um lugar para morar dentro desse adorador. Eu vou fazer um lugar para morar. Porque sem ele não tem intimidade.